O Saiba Mais de hoje fala sobre um dos benefícios mais aguardados pelo trabalhador brasileiro, que é o 13º salário. No próximo dia 20 de dezembro vence a data limite para o pagamento da segunda parcela. E tão importante quanto receber o benefício é entender como ele funciona. É por isso que a gente está aqui hoje com o Dr. José Augusto Lira, especialista nesse assunto, que vai nos explicar tudo sobre o 13º para a gente começar. Qual que é o cálculo, como funciona o cálculo base para o pagamento do 13º salário, doutor? O 13º, ele é pago pela maior remuneração do empregado naquele mês que esteja ocorrendo o pagamento. Se ele recebe parte variável, o que é uma parte variável? São horas extras, adicional noturno, adicional de periculosidade. Isso é feito uma média dessa parte variável. Então, essa média adiciona o salário, mas explicitamente para a primeira parcela do 13º é considerado apenas o salário dele. Essa é a base de cálculo. E quem tem direito ao 13º salário, doutor? Tem direito a todos os empregados, todos aqueles empregados que foram admitidos na empresa a partir de 2 de janeiro. Esses empregados, eles fazem jus efetivamente até 30 de dezembro. Agora, há de se observar uma proporcionalidade quando eles são admitidos ao longo do ano. Então, eles têm, para cada mês integral, 1/12 ou fração superior a 15 dias. Então, vamos imaginar num primeiro exemplo. Ele é admitido no dia 1º de setembro de 2015, né? Então, e continua na empresa. Quando eu chegar em novembro, né, ele tem o mês de setembro, o mês de outubro, o mês de novembro, o mês de dezembro. Então, ele tem 4/12 por mês integral. Então, quando eu chegar em 30 de novembro, eu vou pagar a primeira parcela, que vai ser a metade desse valor, 4/12. Eu vou pegar o salário dele, dividir por 12 e multiplicar por 4. Né? Então, eu obteria a chave 50%. Que é a metade. Eu obterei, então, a primeira parcela do 13º salário. Mesmo quem entra, por exemplo, na empresa em novembro, já para o final do ano, tem direito ao 13º? Perfeitamente. Vamos imaginar se a pessoa entrou no dia 15 de novembro de 2015. Né? Então, ele vai ter um mês integral, e é importante, de uma forma para os nossos telespectadores, que diga o que é mês. Mês é a data de um mês, a data de admissão dele, a mesma data do mês seguinte. Então, eu vou de 15 de novembro a 15 de dezembro. Eu tenho 1/12. O saldo é igual ou superior a 15 dias, ou seja, de 16 de dezembro a 30 de dezembro, eu tenho fração igual ou superior a 15 dias? Tenho. Então, de 15 de novembro a 30 de dezembro, ele tem 2/12. Então, mesmo assim, ele tem direito. Qual que é a data limite para o pagamento e é obrigatório fazer o pagamento em 2 parcelas? É obrigatório fazer em 2 parcelas. Pela própria lei, a primeira parcela você recebe de 1º de fevereiro até 30 de novembro. E a segunda parcela em 20 de dezembro. Então, obrigatoriamente em 2 parcelas. Tem algumas empresas que elas têm um acordo coletivo, aquilo que regulamenta o aumento anual, ou uma convenção coletiva, dependendo da empresa. Muitas dessas empresas dizem a primeira parcela será paga até maio do corrente ano, a primeira parcela será paga a junho. Então, repito, se a empresa tem alguma cláusula no seu acordo coletivo, na sua convenção coletiva, é o que nós chamamos de uma norma. O acordo coletivo é uma norma jurídica, a convenção coletiva é uma norma jurídica. Então, é uma norma mais benéfica. Então, o empregado não tem que esperar até 30 de novembro. Ele recebe como determina o acordo ou a convenção coletiva. É possível e permitido a empresa pagar mês a mês, de fevereiro a novembro, o 13º salário, assim parcelado por vários meses? Nos termos da lei, não. Mas nada impede, né, e essa pergunta é bastante interessante, de que eu ajuste na norma coletiva, repito, seja acordo ou convenção, esse tipo de pagamento. E por que nada impede? Porque a empresa não ficaria com o caixa dela muito apertado,
por exemplo, tem que pagar a primeira parcela toda em novembro, tem que pagar toda em dezembro. Então ela pegaria um valor, se eu tenho um ano, se a pessoa trabalhou 12 avos, que corresponde a todo um ano, imagina, a cada mês ela poderia pagar um 12 avos, né, uma parte do bolo. Se isso tiver no acordo coletivo, na convenção coletiva, isso é uma norma mais benéfica, isso é uma posição mais benéfica. Então o direito do trabalho, ele tem um dos princípios que ele diz, em havendo uma norma mais benéfica, eu tenho a CLT, que é uma norma jurídica, eu tenho um acordo, que é uma norma jurídica, eu tenho uma convenção. Em havendo uma norma jurídica mais benéfica, aplica-se essa norma jurídica para o empregado, desde que não contrarie o espírito da lei. Como deverá ser calculado o 13º salário do funcionário que recebia salário fixo e passou a receber apenas comissão? Funciona de que forma? Perfeitamente. Eu tenho que apurar o seguinte, ele, ao passar a receber as comissões, ele juntamente com a comissão, ele recebe uma coisa chamada descanso semanal remunerado. Ou seja, seria assim, tecnicamente, como se eu pegasse o valor total da comissão, né, e fizesse uma divisão por 6, para achar o 7º dia. Né? Então, se ele não recebe mais por salário, eu vou ter que pegar a média da comissão, quantos meses ele trabalhou em 12. Pegar aquela média, dividir pela quantidade de meses e apurar. Vamos imaginar então para os nossos telespectadores. Ele trabalhou de janeiro a maio recebendo salário. Ele trabalhou de junho a dezembro com a parte de comissão. Com certeza, nenhuma empresa vai fazer isso permitindo que ele receba comissão inferior ao salário dele. Então, vai haver uma cláusula, né? Vai haver uma condição de que fica garantido, caso ele não alcance o salário, o valor do salário em termos de comissão, que fica garantido que ele receba como comissão o mínimo necessário. Por que ele não pode receber inferior ao salário? Né? Porque a própria Constituição diz, princípio da irredutibilidade salarial, vírgula, salvo negociação coletiva. Nesse caso não é uma negociação coletiva. E a pergunta, repito mesmo, ela é excelente. Eu sou um advogado, evidentemente, está cheio de situação por aí de gente que recebia o salário e passa a receber a comissão. Mas os advogados, em geral, têm o cuidado de colocar uma cláusula de que, caso ele não venda o suficiente para ganhar o mesmo que o salário, a empresa vai ser obrigada a complementar para não haver redução salarial, o que geraria, amanhã ou depois, uma reclamação trabalhista. Como efetuar os depósitos do FGTS incidentes no 13º salário? É uma pergunta bastante relevante dentro de todo o tema. A primeira parcela do 13º, ela tem recolhimento para o fundo de garantia. Então, vamos imaginar, se a pessoa ganha R$5.000, ela vai receber a primeira parcela de R$2.500, considerando que trabalhou o ano todo. Vai ser recolhido sobre R$2.500 a primeira parcela. E como é que vai ser então na segunda parcela? Na segunda parcela, quando se pagar o 13º integral, 5.000, vai ser feito a dedução de 2.500 e aí se recolhe o complemento. Interessante colocar para os nossos telespectadores quanto ao recolhimento da Previdência Social. E aí nós estamos entrando na Previdência Social. Que é diferente. A primeira parcela do 13º que se paga, não se recolhe nada da Previdência Social. E tudo só é recolhido quando o empregador paga o 13º salário por ocasião de dezembro. E é recolhido separadamente. Existe uma tabela do salário de contribuição que eu calculo em cima do salário. E eu pego essa mesma tabela, calculo no 13º. Então, não é somado o salário com o 13º. É calculado em separado. Okay. Tabela do salário em cima do salário. Tabela do salário em cima do 13º. Ou seja, coisas distintas, eles não se somam. É importante que o nosso telespectador saiba disso. Como que é feito o pagamento do 13º salário para aquele funcionário que é demitido ou exonerado da sua função? Ao ser dispensado, nós aplicamos aquela regra, né?
um dozeavos por mês integral. Então, se ele trabalha de 15 de maio até 15 de agosto, eu tenho 5 meses aqui. Então, ele vai receber 5 dozeavos. Se em 15 de agosto ele assinou o aviso prévio, ele vai receber mais um dozeavos pelo aviso prévio. A regra é sempre a mesma, seja para o dispensado ou para o ativo. Um dozeavos por mês integral ou fração igual ou superior a 15 dias. Há de se tomar um breve cuidado de que o mês não é necessariamente o mês calendário, o calendário gregoriano, 1º a 30, né? O mês para nós advogados é a data de um mês, a mesma data do mês seguinte. O Código Civil define isso no artigo 125 e nós utilizamos isso no direito do trabalho. Inclusive na hora de calcular o 13º. Fundamentalmente. Ele entrou dia 25 de maio, então um dozeavos dele vai ser 25 de maio a 25 de junho e assim sucessivamente.